A Noruega é um país conhecido pelo seu excelente nível de vida. Está nos primeiros lugares das tabelas de qualidade de vida no mundo. É um país conhecido não somente por uma qualidade de vida boa, mas por gente considerada pacífica e calma. É por isso que foi uma grande surpresa quando, em 22 de julho de 2011, houve uma explosão no centro de Oslo que matou 8 pessoas e, horas depois, um atirador matou a sangue frio 69 jovens e adolescentes na ilha de Utoya. O terrorista foi apreendido pela polícia, foi julgado e foi condenado a 21 anos de prisão. Foi então que o mundo conheceu a sua história, Anders Breivik. Uma história de uma infância triste, separação dos seus pais, uma mãe que era profundamente violenta, com ideias suicidas, que cria este filho de uma forma desonesta e que vai resultar num jovem muito introvertido, que passava o seu tempo essencialmente fechado em casa e por vezes jogava no computador dias a fio, jogos que envolviam essencialmente assassinato e morte. Este jovem conta a sua história, na qual ele faz a preparação deste atentado, que demorou vários anos a preparar e que consumiu mais de 100 mil euros, além de um manifesto que ele colocou na internet, cheio de mensagens de ódio e de violência. Isto pode parecer um exemplo extremo e pouco habitual, mas infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais raivoso. Se nós pudéssemos transferir a ideia da doença da raiva, que vem pela mordidura de um cão raivoso, não somente para uma pessoa, mas para a nossa cultura e para a nossa sociedade, nós diríamos que a nossa sociedade foi contaminada pela raiva. Só alguns dados para os irmãos terem esta ideia. Nos Estados Unidos da América, onde faz estatísticas de tudo, não é? Existem por ano cerca de 25 mil assassinatos, sendo que 1.000 deles acontecem no ambiente de trabalho. Há cerca de 1 milhão de pessoas feridas por ano nos Estados Unidos por colegas de trabalho. Enquanto preparava esta mensagem e recolhia estes dados, esta semana lia num dos jornais de algo semelhante que aconteceu esta semana numa empresa nos Estados Unidos, em que o indivíduo chega lá muito zangado, cheio de raiva para com os seus colegas e feriu vários deles. Felizmente não matou ninguém. Nós podemos pensar, bem, isto são os dados lá de longe, mas infelizmente o nosso Portugal, de brandos costumes, não está tão longe assim. O último relatório da Unicef nos coloca na lista negra da violência contra as crianças. A estimativa em Portugal é de 4 mortos por violência a cada 100 mil habitantes. Isto é uma colocação muito alta, irmãos, infelizmente para o nosso país. Casos recentes que apareceram na nossa mídia, como a de um menino chamado Daniel, de 6 anos, deficiente, morto pelo companheiro da sua mãe, ou da Vanessa, de 5 anos, morta pelo pai e pela avó. As instituições de proteção à terceira idade dizem que 39% dos nossos idosos sofrem violência doméstica. É muita coisa, irmãos. É coisa demais. Só para falarmos em coisas recentes, entre o dia 15 de novembro e o dia 31 de dezembro do ano que acabou, só a PSP de Lisboa e do Porto recebeu mais de 800 denúncias de violência doméstica. E de onde vem tudo isto, irmãos? Vem do terceiro pecado capital. Os irmãos sabem que estamos a pensar sobre os pecados capitais. E o terceiro é a raiva. Como sempre, é muito importante nós fazermos aqui a distinção entre a ira comum e eventualmente justificada daquilo que nós podemos considerar realmente pecaminoso. Abra a sua Bíblia para o irmão poder identificar um texto muito importante na compreensão disto. Está em Efésios, capítulo 4,
Nós, por vezes, não compreendemos esse texto e ele é essencial para nós entendermos este assunto. Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, na segunda parte da carta, está dando instruções muito práticas aos membros da igreja de Éfeso. E a certa altura, ele diz o seguinte no versículo 26 e no versículo 27. Efésios 4, 26 e 27. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aqui, fazendo pausa e lembrando uma coisa aos irmãos. O texto sagrado que nós queremos que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus não foi escrito com capítulos e versículos. Não sei se os irmãos se lembram disso ou se sabem. A divisão por capítulos é feita muitos séculos depois da Bíblia estar preparada, para mais facilmente se encontrar os textos. E depois, ainda passados 2 séculos, é feita uma nova divisão em versículos, para que nós pudéssemos mais facilmente saber aonde os textos se encontravam. Mas esta divisão não foi inspirada e, por vezes, ela separa algumas expressões que deveriam estar unidas. E é o caso aqui. O versículo 26 e o versículo 27 deveriam estar juntos. E nem sequer deveriam ter o ponto que nós encontramos na maior parte das nossas traduções em português. Aquilo que Paulo está transmitindo aos crentes de Éfeso é o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, há uma ira que é natural, que todos nós temos. É impossível nós não ficarmos zangados de vez em quando com algumas coisas. Você está há 2 horas à espera na bicha da Segurança Social. E de repente vem alguém que acabou de entrar e passa à sua frente. Você fica irado. É natural. Atenção, é natural. Você fica zangado. Eu estou 2 horas à espera, porque é que esta pessoa passa à minha frente assim sem mais nem menos? E quem cita esse exemplo, cita outros que acontecem no dia a dia e que podem naturalmente suscitar a nossa ira. Irmãos, nós sabemos que a ira não é pecado. Esta ira justificada não é pecado, até pelo fato de que o texto bíblico nos diz que Jesus se irou contra os vendedores no templo e tomou uma posição até um bocado drástica para com eles. Mas esta ira, Paulo não a considerou pecado. Mas vejam, irmãos, o que ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixem que a vossa ira se prolongue por muito tempo, porque se vocês fizerem isto, diz ele a seguir, vão dar lugar ao diabo. Quando vocês ficarem irados, tratem de avaliar a situação rapidamente e não deixem que isto se arraste ao ponto de se transformar em pecado, dando lugar ao inimigo nas vossas vidas. E é esta a raiva de que nós estamos aqui falando, que é a raiva pecaminosa, irmãos. A ira é aquele sentimento natural contra alguma coisa que acontece que não está correto. Mas quando a ira dá espaço e ela deixa de ser apenas uma emoção e passa a estar sob o controle da nossa vontade, ela passa a ser raiva. Já não é a simples reação natural, mas eu olho para aquela reação, pego nela e digo: eu quero continuar com isto. Eu quero que isto inflame o meu coração. Eu sinto-me prejudicado, injustiçado, e então eu quero que esta ira que entrou passe a ser algo que vai ser usado para eu poder vindicar a minha posição. E nesse caso, irmãos, já estamos trabalhando com raiva. Já estamos permitindo que a ira natural que surgiu de forma justificada passe ao âmbito da minha vontade, entre além do campo da emoção e passa a ser uma coisa que vai ser maligna. Os motivos da raiva normalmente são a impotência ou então a autocompaixão. Nós ficamos irados quando alguma coisa acontece e nós não conseguimos modificá-la rapidamente. Ficamos zangados. Ou então, às vezes, ficamos zangados quando nós achamos que alguma coisa devia ter sido feita connosco e não foi feita. Ou aquilo que foi feito não está correto. E quando nós permitimos que isto passe algum tempo, então esta ira, que era uma coisa natural no início, passa a ser realmente a raiva. A raiva toma conta de nós. Ela passa a ser uma força por trás das coisas.
aí ela vem e traz o desejo da vingança, da retaliação. E passamos a ter um senso pervertido de justiça que faz de nós ao mesmo tempo os juízes, os jurados e os carrascos. Nós achamos que temos o direito e então, sem consultar mais nada, nós passamos a condenação e achamos que temos o direito de aplicá-la também. A raiva, irmãos, acaba por desembocar no desprezo. O sentimento de desprezo para com os outros se desenvolve e passa a fazer com que nós degrademos o outro aos nossos olhos. A pessoa que fez aquele gesto errado não é apenas uma pessoa que fez um gesto errado. A pessoa que passou à minha frente na bicha não foi só alguém que tomou partido de uma oportunidade. Passa a ser alguém vil, desprezível, maligno, mau. E eu tenho o direito de fazer mal a esta pessoa, porque esta pessoa não presta. Não a conheço de lado nenhum. Nunca a vi na vida. Não faço ideia quem é. Mas porque eu dei lugar à raiva no meu coração, eu passo a classificar esta pessoa como uma pessoa que não tem valor e então isso justifica a minha violência. Irmãos, é assim que aconteceram os crimes da Segunda Guerra Mundial. Os judeus foram sendo vistos pelos alemães como pessoas desprezíveis e o desprezo justificou a violência e a eliminação. É assim que têm surgido os genocídios. É assim que acontece sempre connosco. Muitas vezes nós deixamos que a raiva se desenvolva porque nem sequer sabemos a história, a situação, o que está a acontecer. Já vos contei aqui este episódio, mas vou contar-vos outra vez porque ele serve bem para ilustrar aqui. Um indivíduo estava voltando para a casa do trabalho e entrou no metro. E o metro estava realmente bastante cheio. E havia um senhor que sentou-se ao seu lado e ele chegou e entrou no metro com duas crianças, os seus filhos. E aqueles dois miúdos não tinham absolutamente controle nenhum. Eles penduravam-se nas coisas de segurar no metro e balançavam e iam batendo com os pés nas outras pessoas e usavam aquele poste de apoio para subir e depois descer rolando e riam e divertiam-se e o pai parecia completamente alheio ao que estava a acontecer. E a pessoa começou a ficar chateada, porque aquelas crianças bateram com o pé na sua perna uma vez e bateram duas vezes e bateram a terceira vez. E os sapatos dos miúdos estavam sujos e sujou a calça daquele homem. E ele começou a ficar cheio de raiva, não apenas de ira. E ele começou a olhar para aquele homem sentado ao seu lado e a pensar: mas que homem desprezível, mas que péssimo pai. Este homem não tem noção de respeito, não entende nada sobre criação de filhos, está a criar uns bichos mal educados. E chegou a um ponto que ele não aguentou mais e ele virou-se para o homem e disse: o senhor não é capaz de controlar os seus filhos? Não vê o que eles estão a fazer? E nesta hora o homem realmente parece que acordou e chamou a atenção aos seus filhos e colocou-os sentados ali. E depois, quando os miúdos já estavam controlados e quietos, sentados no lugar onde o homem tinha-se sentado, ele virou-se para aquele senhor que estava tão cheio de raiva e disse: olha, eu peço-lhe imenso perdão, eu peço-lhe muita desculpa pela ação dos meus filhos e por eu não os ter controlado. Eu acabei de sair do hospital. A minha esposa faleceu há cerca de 1 hora e eu, de facto, estou muito confuso. Não sei como vou tratar da minha vida e nem como vou criar estas crianças sem uma mãe. Raiva, irmãos, ela tira-nos a razão, tira-nos a capacidade de avaliar as situações e leva-nos a fazer coisas que em são juízo nós não faríamos. Abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Vamos ver um episódio clássico de raiva e como ela acontece e como ela pode ser vencida, segundo o ensino bíblico. 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler, e eu peço ao irmão que mantenha a sua Bíblia aberta, primeiramente a partir do versículo 2. Diz assim, 1 Samuel 25, 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo e era o nome deste homem Nabal e o nome da sua mulher Abigail.
e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém um homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 mancebos, e disse aos mancebos: subi ao Carmelo, e indo a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquiadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunto aos teus mancebos, e eles te dirão: estes mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares em tua mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Há muitos servos por aí hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomarei eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm. Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Veja, irmão, o versículo 21. E disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã, que tudo o que tem, mesmo até um menino. Isto é um exemplo de ira que vira raiva. Davi estava a fugir do rei Saul e tinha constituído uma tropa particular. Era uma tropa considerável naquele tempo, 600 homens experimentados em combate. Era uma tropa significativa, porque nestes tempos os exércitos não eram tão grandes assim. Durante o tempo em que Davi estava peregrinando pelo deserto, ele encontrou os grandes rebanhos que pertenciam a este homem muito rico chamado Nabal. O rebanho era muito grande, era difícil controlar tantos animais. E os pastores corriam riscos. Havia ladrões de gado, havia animais selvagens. Mas Davi com os seus homens fizeram uma verdadeira muralha de proteção à volta dos rebanhos de Nabal. E durante todo o tempo que Nabal esteve ali, os seus pastores e os seus rebanhos estiveram ali no campo, nenhum mal lhes aconteceu. Tudo foi preservado, nenhum animal foi roubado, ninguém foi atacado, tudo correu maravilhosamente bem. Proteção gratuita. Mas chegou a ocasião da tosquia. Era ocasião de festa, era o momento em que normalmente se celebrava. E Nabal era um homem tão rico, tinha tanto. Davi apenas faz-lhe um simples pedido, diz: olha, nós estivemos com os teus pastores, guardamos os teus rebanhos no campo, então agora, olha, se puderes mandar qualquer coisa, não é? Eu agradecia, porque tenho 600 homens para sustentar, mais as famílias. Se puderes mandar aí umas 3 ou 4 ovelhinhas, ele nem sequer diz quanto é que pede, ele só pede que Nabal possa lhe dar alguma coisa. E como é que Nabal responde, irmãos? De forma estúpida: Davi. Então quem é Davi? Então eu agora vou tirar aquilo que é meu e vou dar a um indivíduo que anda para aí a fugir do rei. Então não faltava mais nada. Irmãos, a ira de Davi podia ser justificada, mas veja como ela se torna grande, veja como ela cresce. Nabal podia ter tido uma reação estúpida e uma palavra negativa, mas isso justificava que ele armasse os seus soldados e avançasse contra Nabal. Justificava que ele dissesse e jurasse que antes do fim do dia nenhum menino ia sobrar na casa daquele homem. Que mal tinha feito aquela família para que não somente Nabal, mas todos os seus descendentes viessem a sofrer. Todos os seus servos e aqueles que estavam junto com ele sofressem por causa da atitude errada de apenas um homem. Esta foi a decisão de Davi. Eu vou lá e vou acabar com a raça dele. Ele vai descobrir quem é Davi. Eu não levo desaforo para casa. Mas aí entra na história, irmãos, uma mulher. As mulheres normalmente quando entram na história modificam bastante, não é? E esta modifica tudo, irmãos. Vejam o que é que acontece. Verso 24. Abigail, a mulher de Nabal, vai ter com Davi. E no verso 24 diz que ela lançou-se a seus pés e disse: meu senhor, minha seja a transgressão,
Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor. Desça aos mancebos que andam após das pisadas do meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras de Deus e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para te procurar a tua morte, então a vida do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor para com o meu rei, conforme a todo o bem que já tem dito, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado, meu senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu senhor, lembra-te então da tua serva. Que sabedoria, irmãos! Não é à toa que Abigail é apresentada como uma das heroínas do Antigo Testamento. Que mulher sábia! Ela prepara mantimentos, corre a se interpor à tropa. Davi nunca perdeu uma batalha, irmãos. Leia e procure na sua Bíblia. Não perdeu nenhuma batalha. Nunca nenhum exército conseguiu travar Davi e os seus homens. Mas neste dia ele vai ser travado por uma mulher sozinha e desarmada. Não subestimemos a força das mulheres. Abigail chega com palavras de sabedoria. E ela diz a Davi: não permitas que a tua raiva te leve a fazer coisas que depois vais te arrepender. Tens sido um homem sábio e tens sido um homem de Deus. Tens tido vitórias porque Deus tem-te abençoado. Não permitas que por causa desta atitude deste homem tolo, porque este meu marido infelizmente é um tolo, mas não faças que por causa da atitude dele, tu vais manchar as tuas mãos de sangue. Vais dizer o que não deves, vais fazer o que não deves, e depois um dia, quando fores rei em Israel, vais-te arrepender daquilo que fizeste. Vingaste a tua própria mão. Deixa a vingança nas mãos de Deus. Graças ao Senhor, irmãos, Davi também era um homem sábio. E diz o texto que Davi respondeu a Abigail, verso 32, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho. E bendita tu que hoje me estrovaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até à luz da manhã, nem mesmo um menino. Davi ouve a palavra sábia desta mulher, aceita o presente que ela lhe traz e vai-se embora com os seus homens. O resto da história os irmãos conhecem. Nabal, quando ouve aquilo que estava a acontecer e quando sabe que Davi vinha contra ele com 400 homens, fica tão apavorado. Não sabemos exatamente o que aconteceu com ele. O texto bíblico descreve alguma coisa parecida com um AVC. Teve uma trombose e passados dias morreu. E o Davi, que era esperto e sábio, mandou buscar a Abigail e casou-se com ela, irmãos. É o que o texto bíblico nos diz. Esta foi a sabedoria deste homem. Não é à toa que ele foi um grande rei. Tinha também uma mulher sábia ao seu lado. O ensino bíblico, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos deixou foi este: que nós não respondêssemos à agressão e à maldade. Jesus ensinou aos seus discípulos de forma clara e direta: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus não estava dizendo que nós tínhamos que ser capachos, nem tapetes, para as pessoas todas passarem por cima de nós. Não era isso que ele estava a dizer. Ele estava a dizer-nos para nós não retribuirmos o mal pelo mal. Naquilo que é o nosso direito, nós devemos buscar e, por vezes, até lutar para receber aquilo que nós temos direito. Mas Jesus estava a falar aqui sobre a violência, sobre a atitude maligna de homens maus, de mulheres más. E ele diz, não respondam na mesma moeda.
Porque se vocês fizerem isso, estão se colocando ao mesmo nível. A palavra do Senhor continuava e o apóstolo Paulo ensinou e disse: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Temos dito aos irmãos que os 7 pecados capitais se respondem pelas bem-aventuranças de Jesus. E a terceira bem-aventurança é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, hoje em dia nós encontramos muita gente nas capas das revistas, mas não vamos encontrar ninguém com o título manso. A mansidão não é uma virtude respeitada pela nossa sociedade. Nós queremos homens musculosos, cheios de força e que batam bastante nos outros. E os filmes que gostamos de ver também são estes. A violência pela violência, a resposta da ira pela ira, a raiva pela raiva. Mas o Senhor Jesus não nos está nos falando sobre mansidão no sentido de falta de força, nem de falta de capacidade ou de carisma. Jesus não está ensinando aos seus discípulos para serem um bando de medrosos. A palavra mansidão não significa isso, irmãos. A palavra que Jesus usou, a palavra mansidão, era uma palavra que significava força controlada. Era uma palavra usada, por exemplo, para os grandes animais domesticados. Um cavalo poderoso, domesticado para ser utilizado no combate, era chamado de manso. Não porque ele não tivesse força, não porque ele não fosse capaz de ir à guerra, mas porque ele tinha a sua força controlada. Um homem ou uma mulher descontrolados, por mais força que tem, perde totalmente a sua força. Não há nada que nós possamos fazer com raiva que não façamos melhor sem ela. Não há nada que nós possamos fazer com raiva que não façamos melhor sem ela. Nós somos chamados pelo Senhor e pela sua palavra a não deixar que a raiva tome conta dos nossos corações, a não permitir que o desejo de vingança encha a nossa vida. Já dissemos aqui deste púlpito e vamos continuar a repetir: o fácil não é o vingar-se como o mundo nos ensina, mas parar a espiral do mal. Quando alguém nos faz mal, a coisa mais fácil do mundo, irmãos, é fazer mal de volta. Isso é fácil. Não é preciso muita força para isso. O mundo nos ensina que a verdadeira força está em ser capaz de retribuir ao mal que nos fazem. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que a verdadeira força está em ser capaz de parar esta espiral. De quando alguém nos faz mal, ter força suficiente para não retribuir. Porque é preciso muito mais força verdadeira para segurar e não retribuir ao mal do que para sair nos vingando. O Senhor Jesus, por última instância, nos disse que nós devíamos amar até aos nossos inimigos. Sabe porquê, irmãos, que precisamos amar os nossos inimigos? Porque a raiva só traz raiva de volta. E se você odiar aqueles que se levantam contra si, a única coisa que vai acontecer é que eles vão odiá-lo mais de volta. É porque a raiva, irmãos, enche o coração de tal maneira e não deixa lugar para mais nada. Há pessoas que vivem com o seu coração cheio de ódio e de raiva e que passam a vida a remoer aquilo que lhe têm feito e aquilo que lhe fizeram e aquilo que lhe disseram, porque fez assim, porque foi no tal dia, porque foi desta maneira, porque foi daquela, e não deixam lugar para mais nada de bonito chegar ao seu coração. E as coisas eventualmente boas que podiam ser vistas à sua volta são perdidas. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, de aprender a amar os nossos inimigos, porque a única maneira de derrotarmos os nossos inimigos de verdade é amando, irmãos. Porque a única coisa que derrota o inimigo é o amor. A única coisa que faz o inimigo desaparecer é o amor, irmãos. Porque o amor pode transformar um inimigo até num amigo. E nesse caso, o inimigo desapareceu. Nós temos que ser capazes de criar a capacidade do Senhor de olharmos para as pessoas e não as vermos apenas por algumas coisas erradas que elas fazem. Será que é possível amar alguém mesmo não apreciando algumas coisas que a pessoa faz? É possível, sim, irmãos. Há pelo menos uma pessoa no mundo que você ama muito, ama tanto, nunca deixa de amar, mas de vez em quando não gosta das coisas que essa pessoa faz.
Sabe quem é? Você viu essa pessoa esta manhã quando se levantou e foi ao espelho. É você mesmo. Há coisas que você faz às vezes que não gosta, não é? Pá, como é que eu fui fazer isto? Mas que parvo, pá, que tolice. Não devia ter feito isto. Mas deixa de se amar por causa disso? Deixa de se alimentar por causa disso? Deixa de colocar o seu perfuminho antes de sair de casa? Não deixa, não é? Continua se amando profundamente, mesmo não gostando de algumas coisas que faz. É este amor, o Senhor disse, que nós podíamos ter para com os outros. Nós somos chamados a ser cristãos. Os cristãos, seguidores de Jesus, vivem na contramão da cultura. O mundo diz: vingue-se, dê lugar à sua raiva, devolva as afrontas, não leve desaforo para casa. A palavra do Senhor diz: perdoe, ame, mantenha as suas emoções sob controle, não deixe o mal vencer, vença o mal com o bem, e você será chamado filho de Deus e herdará a terra verdadeiramente. Aquela que o Senhor vem governar, essa é aquela que nós vamos herdar. Que a palavra do Senhor possa fazer o efeito que nós precisamos. Vamos permitir que a mensagem do Senhor trabalhe em nossos corações e nos ajude a crescer naquilo que nós precisamos, vencendo através do amor. Amém.